Calcular o custo de vida mensal de um casal para morar em Portugal no ano de 2023 pode parecer uma tarefa bastante difícil, mas com as ferramentas adequadas nós conseguimos uma abordagem um pouco mais estruturada e então chegamos a um resultado bastante positivo. Por isso, você vai ver alguns passos aqui neste vídeo e conseguir chegar num cálculo mais exato. E a primeira questão que nós devemos levar em consideração é a renda deste casal, ou seja, de nada adianta nós pensarmos em como vai ser o nosso orçamento se nós não estivermos de acordo com as nossas rendas. A partir do momento que nós temos a nossa renda, nós começamos a colocar no papel quais serão os nossos custos fixos e quais serão os nossos custos variáveis. Nos custos variáveis, normalmente colocamos transporte, alimentação e também o lazer. Nós podemos notar que aqui há também uma variação de casal para casal, dependendo do seu estilo de vida. Portanto, ninguém melhor do que você para saber o que você mais gosta, qual é a sua rotina, para que consiga colocar uma média muito mais aproximada. Especificamente em relação à alimentação e ao transporte, nós temos vários vídeos aqui na Nacionalidade Portuguesa que falam mais a fundo, mas certamente vamos dar uma pincelada neste assunto para que vocês consigam já colocar aí na lista de gastos mensais. E ainda sobre custos variáveis, é sim muito importante nós considerarmos o lazer. Por vezes as pessoas podem pensar que vão iniciar uma nova vida e precisam economizar ao máximo, mas sempre lembre de atividades que auxiliem no seu bem-estar. Seja atividades ao ar livre, aqui em Portugal nós temos muitas possibilidades onde não temos gastos, mas também considere momentos para confraternização com amigos, algum jantar para alguma data especial ou algo assim que seria muito interessante colocarmos nessa questão de gastos. E um outro ponto que por vezes não deixamos uma pequena reserva é a questão de emergências. Ninguém quer se deparar com isso, mas precisamos de uma organização, seja por imprevistos, questões médicas ou ainda algum tipo de reparo em casa. E quando nós trazemos números para cá, nós pensamos sempre em atualidade. Ou seja, se você está realmente acompanhando as últimas notícias em relação a Portugal enquanto prepara sua viagem, deve saber que o país está cercado de incertezas, em especial pela questão da guerra na Ucrânia, inflação e alta de juros. Inclusive, para 2023, o Banco de Portugal espera que a inflação fique na casa dos 5,8%, o que é uma baixa em relação ao ano anterior, 2022, mas ainda assim são valores bastante altos. O resumo é que em 2023 nós teremos um custo de vida mais elevado aqui em Portugal. E apesar de não ser um país tão grande quanto o Brasil, sempre vem também aquela dúvida: onde vamos morar? Claro que é algo importante nessa hora, porque isso vai variar muito, ou seja, se eu vou morar na capital, Lisboa, se eu vou morar em outros grandes centros, como é o caso da cidade do Porto, ou então vamos escolher cidades que estão mais no interior e pode sim encontrar um custo de vida um pouco mais baixo. Bom, agora sim, vamos ao que interessa, que são realmente os números. E vamos começar, claro que, com os custos fixos, sendo o primeiro deles aluguel. Aluguel é um assunto onde nós falamos com muita frequência, aqui na Nacionalidade Portuguesa inclusive. Você vai encontrar vídeos muito mais específicos, mas vou colocar alguns números para que essa soma fique um pouco facilitada aqui para vocês. Então, considerando sempre um casal sem filhos, optando por apartamentos de T0 a T1, ou seja, tipologias que são estúdios ou com apenas um quarto. E aqui na região de Lisboa, nós normalmente vamos encontrar estes apartamentos numa faixa de 1.200 euros. E se formos um pouco mais para a região não tão central, nós temos apartamentos em volta de 779 euros. Cidade do Porto, no centro, uma média de 789 euros e mais distante do centro, um valor em torno de 634 euros. Nosso próximo item é em relação à energia elétrica. Se você estiver em um apartamento que tem gás, você normalmente vai ter uma conta de eletricidade e gás juntas.
E a gente vai considerar aqui que no verão essa conta vai girar em torno de 60 euros e já no inverno nós vamos considerar em torno de 100 euros, principalmente por questão de aquecedores, ar-condicionado e outros. O custo com a água para um apartamento onde está morando um casal sempre vai ficar numa média de 40 euros. Outro ponto, considerarmos internet, telefone e TV a cabo. Nós temos inúmeros planos e possibilidades, mas vamos considerar uma média de 29,99 euros, sendo que se você quiser adicionar, por exemplo, 2 chips de celular, o que você vai precisar aqui em Portugal, esses planos normalmente vão ficar por 60 euros. E após vermos os custos fixos, vamos agora para os variáveis, onde vamos dar uma média de gastos com alimentação, em especial supermercados. A gente vai considerar aqui de 350 a 400 euros para este casal no ano de 2023, por ter tido uma alta de forma generalizada. Quanto ao transporte, se você vai depender do transporte público, seja na capital, seja em algum outro local como na cidade do Porto, considere a importância daqueles tickets ou passes que são unificados. Por exemplo, por vezes você vai pagar um ticket diário para 24 horas, então, para poder utilizar em todas as zonas, em torno de 7 euros. Mas, se você pegar e utilizar um cartão do andante com mensalidade, você pode, por 40 euros, andar por todas as zonas de forma ilimitada, o que se torna muito mais interessante. Considerando, então, para um casal que depende do transporte público, vamos colocar aí 80 euros. Se você pretende ter carro, saiba que o litro da gasolina na cidade do Porto está 1,93 atualmente e em Lisboa sai por 1,95. Em relação à saúde, considerando neste caso se você for fazer um plano de saúde para 2 pessoas, 2 adultos jovens, vai sair de 40 a 60 euros mensais, considerando ainda uma coparticipação. Resumindo então, nós temos um gasto mensal para morar em Portugal, considerando um apartamento em uma região centralizada do Porto, em torno de 1.600 euros, e este valor sobe para 2.100 euros, considerando um apartamento mais centralizado na capital, em Lisboa. E é claro que também temos outros extras, ou seja, gastos com farmácia, academia, concertos, roupas ou algum outro item que se faz necessário. E é claro que são muitos itens e que, se nós formos falar de todos eles, vai levar um bom tempo, mas a nossa intenção é realmente trazer para vocês essa média. E eu espero que eu tenha ajudado e desejo a todos vocês um bom planejamento.